Você acha que todas as religiões enxergam Jesus do mesmo jeito? Prepare-se, as respostas são muito mais variadas e, em muitos casos, surpreendentes. Partindo da fé cristã, que confessa Jesus como Filho de Deus, encarnado, que morreu como sacrifício e ressuscitou, vamos percorrer como outras tradições religiosas o entendem, onde há convergências inesperadas e onde as diferenças são teológicas e profundas. Começo deixando claro meu ponto de referência. Falo a partir da tradição cristã como linha de base, a cristologia que afirma a encarnação, Deus tornando-se humano, a expiação, morte vicária por nossos pecados e a ressurreição corpórea como núcleo. A partir daí, examinamos outras leituras com respeito e curiosidade, sem reduzir crenças alheias, nem diluir o que é essencial para a fé cristã. Quando eu usar termos técnicos, explico em uma frase. Encarnação, Deus se tornando humano. Expiação, substituição sacrificial. Ressurreição, retorno à vida em corpo transformado. Profeta, mensageiro divino. Avatar, manifestação divina em forma humana. Gnose, conhecimento espiritual libertador. Moksha, libertação do ciclo de renascimentos. Se você quer acompanhar todas as surpresas que vêm a seguir, inscreva-se. É rápido e você não perde o próximo bloco. No cristianismo, Jesus é o eixo. Nascido de Maria por meio de um ato divino, viveu um ministério de ensino e cura, morreu na cruz como sacrifício pelos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, prometendo voltar. Essa síntese serve como padrão para o diálogo que faremos. O que é surpreendente aqui, para quem costuma reduzir o cristianismo à ética, é perceber que a mensagem cristã une uma proposta de vida moral, amor, perdão, serviço, a reivindicações históricas e escatológicas muito específicas. Encarnação e ressurreição não são meras metáforas, são o centro que explica o porquê da esperança cristã. Com essa base, vamos olhar para outras tradições. Em que ponto cada uma concorda com essa visão e em que ponto se distancia? Como isso muda o modo como vemos Jesus? Como fica no Islã? No Islã, Jesus, Isa, é profundamente respeitado. A posição essencial é clara. Ele é um profeta, nascido de forma milagrosa de Maria, cuja concepção e nascimento são sinais extraordinários. O ponto surpreendente: o Alcorão confirma o nascimento virginal e também afirma que Jesus retornará no fim dos tempos, algo que aproxima muçulmanos e cristãos no reconhecimento de um papel escatológico de Jesus, mesmo sem concordar sobre sua natureza divina. Historicamente, a leitura islâmica rejeita a plena divindade de Jesus, e em muitas interpretações, também nega que ele tenha sido crucificado da maneira que a tradição cristã relata. O trecho corânico diz que pareceu-lhes que o haviam matado, e exegeses clássicas falam de substituição, ilusão ou de que Deus o elevou. Isso importa para quem busca entender Jesus, porque mostra que o respeito por sua missão e a crença em eventos como nascimento e retorno não necessariamente implicam a aceitação da cristologia cristã. A surpresa é dupla. A admiração por Jesus é profunda no Islã, e ao mesmo tempo há uma discordância teológica central que faz toda a diferença para as duas tradições. E os judeus? O que pensam sobre o Messias? No judaísmo rabínico, Jesus é geralmente entendido como um judeu histórico, um mestre, talvez um pregador carismático, mas não o Messias prometido nas expectativas judaicas. O ponto essencial é que o messianismo judaico tradicional esperava um líder que restaurasse a soberania de Israel e instaurasse a paz de forma concreta. Um rei sacerdote ou figura política que cumpra promessas proféticas em termos nacionais e sociais. O surpreendente aqui é lembrar que os primeiros seguidores de Jesus eram majoritariamente judeus. O movimento inicial era uma reforma dentro do judaísmo do seu tempo. Historicamente, o contexto envolve o domínio romano, debate sobre lei e identidade e expectativas messiânicas variadas. Para quem olha de fora, isso ensina que o conflito entre judaísmo e cristianismo tem raízes profundas em como cada tradição interpreta promessas antigas, e que os laços iniciais entre elas foram muito estreitos. A pergunta que fica: como dialogar hoje reconhecendo esse ponto de partida comum sem apagar as divergências teológicas? No espiritismo kardecista, fundado por Allan Kardec no século XIX, a leitura de Jesus é singular dentro do panorama pós-cristão. Jesus é visto como o espírito mais evoluído, o guia moral e exemplar do progresso espiritual da humanidade. A doutrina espírita enfatiza a reencarnação e a reforma íntima. A salvação passa pela evolução moral através de múltiplas vidas e do trabalho sobre si mesmo. O ponto surpreendente é a reverência por Jesus como modelo supremo de perfeição moral, mas não como Deus encarnado. Distinguem-se assim a admiração e a sacralização moral da pessoa de Jesus, sem a mesma teologia da encarnação e da expiação. Teologicamente, os milagres para muitos espíritas podem ser entendidos como manifestações das leis espirituais, mais do que intervenções sobrenaturais excepcionais.
Para o espectador cristão, isso é relevante porque mostra uma conversão do núcleo ético do cristianismo em uma proposta espiritualista que valoriza a continuidade da alma e a transformação pessoal. A surpresa: Jesus funciona como um guia evolutivo, um modelo espiritual que motiva práticas de caridade e reformulação moral. E o que diz o budismo sobre Jesus? O budismo tradicional não inclui Jesus em seu cânone histórico, mas leituras modernas e ecumênicas frequentemente veem Jesus como um mestre de compaixão, comparável a um bodhisattva, alguém que por compaixão permanece para ajudar os outros a despertarem. O ponto essencial em leituras budistas contemporâneas é a ênfase no desapego, na compaixão e na prática ética. A surpresa para muitos, em termos práticos, há uma afinidade ética notável, a ênfase no amor, na simplicidade e na renúncia a desejos prejudiciais. No entanto, o budismo não sustenta uma ressurreição corpórea ou uma encarnação divina. A salvação no budismo é o despertar, nirvana, fruto de esforço pessoal e insight meditativo. Isso nos leva a refletir sobre como figuras religiosas podem convergir em ética sem convergir em ontologia. Concordamos em muitos caminhos morais, mas divergimos sobre quem Jesus foi e sobre o que salva. No hinduísmo, sobretudo em leituras sincréticas e em alguns movimentos devocionais, Jesus é visto por muitos como um avatar, uma manifestação divina, como por exemplo Krishna ou Rama. O termo avatar refere-se a uma descida do divino para o mundo com um propósito salvífico ou de restauração do Dharma, ordem. O ponto surpreendente é a pluralidade. Dentro do vasto espectro hindu, há espaço para acolher Jesus como manifestação de Brahman, o princípio divino, ao mesmo tempo em que se mantém conceitos como reencarnação e moksha, libertação do ciclo de renascimentos. Historicamente, o encontro entre cristianismo e hinduísmo ganhou força com o colonialismo, diálogos teológicos e movimentos interreligiosos no século XX. Para quem busca entender Jesus, isso mostra que em certas culturas religiosas, a figura de Cristo pode ser integrada em cosmologias muito diferentes, o que desafia a ideia de exclusividade cultural da mensagem cristã, ao mesmo tempo em que levanta questões teológicas sobre a unicidade da encarnação cristã. E nas religiões afro-brasileiras, como Umbanda e Candomblé, o que acontece com Jesus? Nessas tradições que processaram sincretismo entre cosmologias africanas e o catolicismo popular, Jesus muitas vezes se funde simbolicamente com figuras como Oxalá, ou aparece como referência de luz e proteção em linhas espirituais. O ponto surpreendente é ver como a figura de Jesus é apropriada e reinterpretada em contextos de resistência cultural. Ele se torna um elemento de cuidado, caridade e mediação espiritual. Essas tradições mantêm uma visão plural de entidades espirituais, e a presença de Jesus nelas é tanto cultural quanto religiosa, uma ponte entre a herança católica e práticas africanas. E isso é importante porque demonstra que a imagem de Jesus pode ser adaptada de maneiras profundamente humanas: cura comunitária, auxílio aos vulneráveis e ritual de proteção. A pergunta prática é como o diálogo entre cristãos e praticantes de Umbanda/Candomblé pode ser pautado pelo respeito mútuo e pela busca do bem comum. O gnosticismo, em suas formas antigas e contemporâneas, lê Jesus como portador de gnose, um conhecimento espiritual que liberta a alma das amarras materiais. A leitura essencial é que a salvação vem por conhecimento interior, não por sacrifício expiatório. O ponto surpreendente é a interpretação simbólica da crucificação. Para muitos gnósticos, o evento é menos um ato jurídico de expiação e mais um sussurro cósmico sobre o despertar da consciência. Historicamente, as comunidades gnósticas floresceram nos primeiros séculos do cristianismo e ofereceram leituras alternativas dos evangelhos, enfatizando mistério, conhecimento e transformação interior. Para o cristão contemporâneo, o choque é perceber uma forma de espiritualidade que coloca o saber interior acima do ato de redenção histórico. A provocação é aprender a distinguir entre a dimensão contemplativa da fé e as reivindicações históricas e objetivas que o cristianismo faz sobre a morte e ressurreição de Cristo. Ao chegarmos a esse ponto, vale destacar algumas surpresas transversais que talvez você não esperasse. Primeiro, em várias tradições, há uma grande admiração por Jesus. Ele é uma figura venerada como profeta, mestre, guia ou avatar. Segundo, algumas tradições concordam em pontos específicos que a maioria dos cristãos pode achar surpreendentes. Por exemplo, o Islã confirma o nascimento virginal e o retorno de Jesus. Correntes hinduístas e budistas contemporâneas reconhecem nele um mestre de iluminação. O Espiritismo vê Jesus como o espírito mais adiantado do planeta. Terceiro, apesar dessas aproximações, há divergências cruciais. A cristologia tradicional não é apenas uma ética superior, ela afirma acontecimentos históricos, encarnação, morte vicária, ressurreição corporal, que outras tradições não aceitam da mesma forma. Então, o que une e o que separa, finalmente?
O que une é sobretudo a ética, amor, perdão, compaixão, serviço aos pobres. Esse testemunho moral de Jesus atravessa barreiras religiosas e culturais. Mesmo quando o entendimento sobre quem Jesus é diverso, seu ensino prático sobre como viver tende a produzir frutos semelhantes em comportamento e cuidado comunitário. O que separa é a compreensão da identidade e do mecanismo da salvação. Enquanto o cristianismo clássico singulariza a encarnação divina e a ressurreição como base da esperança, muitas outras tradições oferecem caminhos articulados em termos de profecia, evolução espiritual pessoal, iluminação ou manifestação divina plural. Essas diferenças não são meramente semânticas, elas determinam o que cada tradição considera o elo de ligação entre o humano e o divino. Quais são as implicações práticas para você que se identifica como cristão ou que apenas quer entender melhor? Primeiro, diálogo exige clareza e humildade. Conheça bem aquilo que você professa. Isso permite apresentar com firmeza e gentileza onde você concorda e onde discorda. Segundo, valorize as convergências éticas como pontes para a ação conjunta. Cuidado social, defesa dos vulneráveis, promoção da justiça podem unir pessoas de fé diversa. Terceiro, mantenha a convicção doutrinária sem hostilidade. É possível ser fiel à cristologia que confessa a ressurreição e, ao mesmo tempo, tratar muçulmanos, judeus, espíritas, budistas, hinduístas e praticantes das religiões afro-brasileiras com respeito e curiosidade. Por fim, aprenda com as surpresas. Saber que muitas tradições honram Jesus em formas inesperadas nos desafia a pensar melhor sobre linguagem, cultura e experiência religiosa. Antes de concluir, vale destacar 2 ou 3 surpresas que este percurso revela de modo mais nítido. A primeira, a coincidência entre cristianismo e islamismo em torno da esperança de retorno de Jesus, algo que pode ser ponto de diálogo escatológico. A segunda, o papel de Jesus como modelo moral em sistemas que não o veem como Deus, como no Espiritismo ou em leituras budistas, mostrando que a influência de Cristo extrapola fronteiras teológicas. A terceira, o sincretismo cultural nas religiões afro-brasileiras, onde Jesus não é apagado, mas reinterpretado em formas que preservam valores de proteção e solidariedade. Convido você a refletir. Diante dessa multiplicidade de leituras, como sua compreensão de Jesus muda, se muda, quando você percebe que ele é amado e reinterpretado em tantos horizontes? Que oportunidades surgem para testemunhar a fé cristã com humildade e clareza? Que desafios aparecem quando a fé cristã encontra leituras tão distintas sobre a mesma figura? Se este vídeo trouxe uma surpresa para você, curta e comente qual visão mais te impressionou. Inscreva-se para mais comparações como esta e compartilhe com alguém que precisa de uma perspectiva informada e respeitosa sobre Jesus e as religiões do mundo.